E agora nós já estamos gravando, tá? Bora lá. Vamos lá. Hoje nós vamos dar sequência ao que falamos semana passada. Então, de forma bem rápida também, para vocês poderem só se organizar aí, de se achar. Semana passada nós contamos um pouquinho da história da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, e aí já iniciamos falando, então, da parte dos pensamentos automáticos, né? Como é que funciona todo esse processo de construção e principalmente da identificação do pensamento automático. Então, só para fazer uma contextualização para vocês, eu deixei até aqui no final, tá? Vamos contextualizar. Nós vamos falar de 3 níveis de cognição aqui durante o curso. Então, nós vamos falar dos pensamentos automáticos, das crenças intermediárias e das crenças centrais, ou nucleares também, podemos chamar assim. Na semana passada, na primeira aula, nós falamos o que é, então, o pensamento automático. Vamos só revisar aqui para que vocês possam, quem não estava na semana passada, acompanhar por onde nós já transitamos. Então, primeira coisa, as características dos pensamentos automáticos. Um resumo da aula número 1. Ocorrem na forma de palavras e imagens. Espontâneos, são breves e passageiros. Eles não existe a necessidade de um esforço para que eles aconteçam, surgem antes, durante e depois das situações que influenciam as emoções. Lembra que a gente falou semana passada? Então, qualquer situação que eu e você passamos, automaticamente, no momento que a gente passa por algo, vê algo, vivencia algo, é automático. A gente pensa. Quando a gente pensa, a gente sente. E quando a gente sente, a gente toma decisões. Então, nós demos o exemplo semana passada, não sei se o Thales está por aí, ele me auxiliou semana passada com isso. Nós falamos ali da parte de um cachorro muito bravo, com uma cara de muito mal, e você encontra com um cachorro, então você pensa, esse cachorro vai me atacar. Quando você pensa que ele vai te atacar, você pensa assim, se ele me atacar, eu posso até morrer, porque ele é muito bravo, muito forte. E quando você tem esse pensamento, automaticamente, o que você sente? Medo. E quando você sente medo, você reage de alguma forma. Então, você corre, você fica parado, você fica sem ação, alguma coisa acontece. Tudo isso é um processo espontâneo, então você não para planejar. Deixa agora, nesse momento, eu pensar aqui algo sobre esse cachorro. Não dá tempo para isso. É breve esse tipo de pensamento. O pensamento automático ele é breve, então ele vem e vai embora. E não precisa de um esforço, né? Então, nós estamos o tempo todo desenvolvendo pensamentos automáticos. Eles vão surgir antes, durante ou depois de uma situação que a gente passa e influenciam as nossas emoções. São disfuncionais, negativos e inúteis quando? Nós também falamos isso semana passada. Primeiro, quando eles distorcem a realidade. Então, se você tem um pensamento sobre, você vê um poodle, e aquele poodle você imagina, já começa a pensar que ele vai te morder, que ele vai te matar, que ele vai te atacar. Então, está distorcendo a realidade, porque, claro, salvo as exceções. Se você tiver muito medo de cachorro, pode ser que você desenvolva esse pensamento e que ele não seja disfuncional. Mas no exemplo, acredito que vocês estejam aí entendendo, né? Emocional, fisiológica, inútil. Então, por exemplo, diante de uma situação, eu começo a ter ali uma tremedeira, uma dor de barriga na hora. Que utilidade esse tipo de resposta tem diante de qualquer situação pela qual eu passo? Nenhuma, né? Vai gerar, então, um comportamento também inútil. Por quê? Porque quando eu desenvolvo um comportamento inadequado diante de uma situação, esse comportamento, ele não tem uma finalidade útil para a minha vida. Interfere no meu sentimento de bem-estar e na habilidade de dar passos além para alcançar os seus objetivos. A gente falou isso, então, no processo de terapia, o que acontece com a pessoa?
Ela tem objetivos dentro do plano terapêutico, existem lugares aonde ela quer chegar, mas aqueles pensamentos começam a interferir e ela já não consegue. Então, antes mesmo de alguma coisa acontecer, ela já está imaginando que ela não vai conseguir. Antes da prova chegar, ela já começa, mas não sei, acho que não vai dar certo. Então, tudo começa a ser muito negativo, né? Muito disfuncional. Pensamentos automáticos. Dentro dessa questão do modelo cognitivo, né, que é o que a gente vai trabalhar daqui para frente, a interpretação de uma situação, em vez da situação em si, expressa em pensamentos automáticos ou imagens. Influencia nossa emoção, comportamento e resposta. Foi aquilo que a gente falou. Olha, estou lendo um livro e aí penso, isso é difícil demais. Eu jamais vou entender isso. Automaticamente, vocês concordam comigo que quando você pega um livro para ler, inicia a leitura do teu livro e aí você já desenvolve esse pensamento. Ah, é difícil demais esse livro. Ah, não vou entender. Você está folheando e já pensou isso. O que você faz? Você fica triste, fica com raiva, fecha o livro, troca para outro livro, desiste daquela leitura. Então, esse processo de pensar, né, vai fazer com que a sua atitude seja de forma enorme influenciada. Tudo bem? Então, essa parte a gente conversou bastante semana passada. Os tipos de pensamento automático, que são, né, pensamentos que são relevantes para a terapia. Pensamentos imprecisos que levam à angústia, o comportamento mal adaptativo, sobretudo aqueles que apresentam obstáculos para a realização dos objetivos. Pensamentos acurados, mais inúteis, pensamentos que fazem parte de um processo de pensamento disfuncional, como ruminação, obsessão ou autocrítica. Então, quando que esses pensamentos, eles são, que tipo de pensamento automático é relevante na terapia? Nós demos um exemplo semana passada. O indivíduo conta que encontrou o cachorro muito bravo, e que ele teve muito medo, e que ele pensou que aquele cachorro ia atacar ele, e saiu correndo. Tudo bem, ele me contou isso na terapia, eu vou acolher, vou acomodar aquele indivíduo naquela fala dele, mas isso não é um pensamento que eu tenha que trazer para trabalhar na terapia. Por que que não é? Porque realmente tinha um cachorro, o cachorro era bravo, podia mesmo mordê-lo. Então, não é algo disfuncional, não é algo que precisa vir para o setting terapêutico. Agora, o meu paciente chega e ele diz que tinha um cachorrinho, um shih tzu, do outro lado da rua. O cachorro olhou para ele e ele pensou: esse cachorro vai me atacar e pode ser até que eu morra esta noite, né? Que eu seja morto por este cachorro. Esse pensamento realmente é um pensamento que, primeiro, causou angústia nele, mas não condiz com a realidade dos fatos. Então, é um tipo de pensamento automático que precisa sim e é relevante para ser trabalhado na terapia. Ok? Então, breve resumo do que nós falamos na semana passada. Semana passada nós falamos disso com muitos detalhes, nós demos exemplos de caso, nós explicamos bastante, e é isso. Então, acredito que daqui para frente a gente já começa a os automáticos ou qualquer tipo de comentário para nós entrarmos então na nossa aula 2. Estava travando ou estava travando a apresentação? Alguém liga o microfone para responder, por favor? Professora, para mim travou tanto a fala como a apresentação. É como se tivesse caído. Agora voltou normal? Agora voltou, para mim voltou. Também. Tá. Vocês conseguiram até onde, gente? Deu para pegar lá a parte dos pensamentos automáticos? Deu. Então tá bom. Agora que eu acredito que já está todo mundo na sala, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Espero que tenhamos uma ótima noite, um ótimo encontro, um curso que possa realmente aí trazer novos conhecimentos para todos nós, tá? Para vocês e para mim também. Principalmente para mim.
Travou de novo, professora? Eu quero aprender mais, muito mais. Vamos lá. Na semana passada, então, nós conversamos. Travou de novo. Deixa eu ver o que Acho pode. que é a sua internet. Deixa eu pensar o que pode ser. É minha Pelo internet? jeito que está travando, tudo Eu vou indica fazer que é o seguinte: internet. me dá um segundo que eu vou colocar o cabo, ao invés de ficar no Wi-Fi, para ver se melhora direto no cabo. Só um minutinho, eu tô aqui, hein? Não vou embora, não. Fiquem aí. Fiquem aí, que eu estou aqui fazendo uma engenharia para pegar o cabo, mas já deu certo. E aí eu acredito que no cabo fique bem melhor, né? Nossa, tô quase desmontando o notebook só para colocar um mero cabo. Pelo amor de Deus. Vamos ver se melhora? Agora ele está conectado direto. Vamos lá, vocês vão sinalizando, tá? Qualquer problema. A gente corre para outra sala, eu tenho uma outra internet na outra sala, eu troco de espaço, tá bom? Mas acho que não vai dar problema mais não. Acredito que no cabo fique tudo ok. Tudo bem? Estão ouvindo agora? Sim. Tá tudo certo? Ótimo. Então vamos lá. Bora lá. Então, semana passada, nós trabalhamos mais pensando mesmo nesse conceito tão importante da terapia cognitivo-comportamental, que é a base de tudo. É você entender como é que funciona toda essa questão de pensamento automático mesmo, né? Como que as pessoas... como que esses pensamentos se constroem. A partir daí, depois que o pensamento se construiu, como que ele influencia as emoções, o que é uma emoção, o que é um sentimento, tudo isso nós falamos. Mas hoje eu quero voltar e abrir com vocês uma fala que talvez para muitos vai ser uma surpresa, porque a maioria de nós não tem essa leitura quando pensa na TCC. A TCC, assim como várias e praticamente todas as áreas da psicologia, ela também tem as suas influências e as suas referências partindo da filosofia, certo? Né? A psicologia em si, ela tem muitas influências da filosofia e a TCC não é diferente. Então, neste primeiro momento, eu quero apresentar para vocês algumas dessas influências quando a gente pensa na filosofia dentro da TCC, e eu quero dizer para vocês uma coisa importantíssima. O que essa aula de hoje vai te entregar? Vai te entregar condições de trabalhar o seu paciente com a TCC a partir, com a finalidade de lidar com questões existenciais do paciente. Como assim, né? Quando a gente fala de TCC, a gente não falou semana passada, começa no hoje, tem a ver com o hoje, e aí depois até nos interessa o passado, mas a gente vai partir do hoje. Mas vocês concordam comigo que existem muitas pessoas que, no meio de um processo mais prático, um processo de terapia cognitivo-comportamental, que visa organizar a vida de uma pessoa, organizar a rotina, organizar isso, organizar aquilo, fazer com que a pessoa pense de forma adequada, entenda os seus pensamentos. Ainda diante desse paciente, concordam que existe e pode existir a necessidade desse paciente de tratar sobre questões um pouco mais profundas e até mesmo relacionadas ao sentido da existência dele, o que eu estou fazendo aqui, por que eu existo, para que eu existo? Concordam comigo que mesmo numa terapia cognitivo-comportamental, o paciente pode passar por essas situações? E aí, a grande questão é, quando acontece isso com o meu e com o seu paciente, qual é a primeira coisa que eu e você pensamos? Se alguém quiser ir interagindo, pode ir interagindo aí pelo
Uns falam chat, outros falam chat. Eu vou falar chat que eu acho mais bonito, né? Mas hoje eu ouvi uma pessoa muito elegante que não falava chat, falava chat. Eu achei ele bonito falando, mas eu vou continuar no meu chat, vai. Vamos lá. Então, vocês podem colocar por aí. O que você imaginaria fazer caso acontecesse uma situação de que no meio de um processo de terapia cognitivo-comportamental, o seu paciente adentrasse em uma crise existencial? Então, agora ele quer saber quem ele é, agora ele quer entender o motivo da existência dele. Você tem um objetivo na terapia cognitivo, aquele objetivo passa a ser, até para ele, segundo plano, e ele quer falar mesmo assim dessa existência dele. E aí, o que você faz? Né? Qual a ação que você pensaria em tomar nesse momento? A maioria das pessoas, quando eu converso sobre essa temática, me dizem assim: então, eu acho que o ideal seria partir para recortes de outras abordagens, talvez mais humanistas, né? Talvez pensar aí, quem sabe, numa psicanálise, numa escuta, numa associação livre, qualquer coisa desse tipo. Isso passa pela cabeça de vocês como uma possibilidade? Eu tentaria trabalhar o paciente, sim, buscaria materiais dentro da TCC que abordariam sobre essa questão. Ótimo. Mas quais as ferramentas da TCC que abordam sobre essas questões? Pensando naquele conjunto de ferramentas que a gente já começou a conversar sobre elas. Pensando que as ferramentas da TCC, elas trabalham normalmente com a ideia de que identificar o pensamento, monitorar o pensamento e alterar o pensamento, para desta forma alterar a emoção e alterar a resposta do indivíduo. Não foi isso que nós falamos? Então, a maioria das ferramentas, quando você fala em colocar na mesa algo para trabalhar, elas não se voltam, não é o objetivo delas trabalhar. Travou de novo, Pro. De novo? Ai, gente, outra vez, verdade. E agora? E agora? Tô no cabo. Vou tirar tudo da frente. E eu tô do lado do modem, hein? Não é para ficar travando, não. Tá de graça comigo. E agora? Tudo bem? Tudo bem? Tá Tudo pra bem? ouvir agora, Pro. É aleatoriamente que trava. Quando travar, vocês gravem a parte que eu estava falando e depois, quando eu voltar, vocês me perguntam, tá? Mas não vai travar, não. Vai, força aí. Cadê as energias positivas? Vamos lá. Então, pensando nessa problemática, por isso que hoje eu quis trazer para vocês, eu quero trazer para vocês, algumas bases filosóficas que nos ajudam a trabalhar questões existenciais, questões de relacionamentos, questões de morte, de perdão, de finitude, de responsabilidade com o nosso paciente dentro da TCC. Nós vamos manter a postura ética, não vamos precisar fazer uso de nenhuma outra abordagem, vamos poder trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental, e vocês vão ver que, além de poder trabalhar com essas ferramentas, elas ainda nos preenchem como bons profissionais que somos. Então, esse tipo de... a possibilidade de nós termos aí, dentro de todo esse pensar da cognitivo-comportamental, algo que nos ajude a trabalhar e que não faça eu e você dizermos para o paciente o que nós pensamos sobre alguma coisa, é simplesmente fenomenal. Vamos lá, a primeira coisa eu quero dizer para vocês, não sei quem já sabia, mas a TCC ela tem uma forte influência das filosofias orientais. Eu vou apresentar algumas aqui para vocês. O taoísmo, não sei se vocês já ouviram falar dessa escola filosófica, mas olha o que os precursores dessa escola dizem. Olha, toma consciência dos teus pensamentos, pois resultam em palavras. Toma consciência das tuas palavras, pois resultam em ações. Toma consciência das tuas ações, pois resultam em hábitos. Toma consciência dos teus hábitos, pois resultam em caráter. Toma consciência do teu caráter, pois resultará no teu destino. A próxima citação. A alma não tem segredo que o comportamento não revele. E, por fim, não sucumbe à ilusão quem conhece a ilusão como ilusão.
Essas frases parecem conhecidas para vocês? Toma consciência do seu pensamento, que vai gerar palavra, e a palavra vai gerar ação, e a ação vai gerar hábitos que você vai desenvolver, e esses hábitos vão constituir o seu caráter, e o seu caráter vai traçar o seu destino. Já ouviram isso? Já pensaram assim quando a gente fala da terapia cognitivo comportamental? Então, olha que legal, toda vez que você estiver trabalhando com a TCC e você precisar conversar com o seu paciente, algo num campo mais humanista e talvez menos prático das atividades, você pode fazer uso de todas essas filosofias que eu vou apresentar para vocês, porque elas são parte do pensamento que construiu a terapia cognitivo comportamental. Chega a parecer assim, até que quem escreveu algumas coisas aqui foi a Judite, né? Eu fico até pensando aí de quem influenciou quem, a gente fica pensando, porque é muito parecido, vocês vão ver que tem frases dessas que eu vou colocar aqui para vocês, que a TCC traz assim, na sua literatura técnica mesmo. Vamos lá, vamos para outra parte aqui dessa apresentação. Deixa eu ver se eu acho ela. Achei, olha aqui, achei. Vamos lá. Segunda parte, segunda influência, tá? Então, essa primeira influência, essas frases, tem a influência da escola filosófica, que é o taoísmo. E aí, olha só, o budismo também vai influenciar a terapia cognitiva comportamental. Olha que legal. Se pudermos reorientar nossos pensamentos e emoções e reorganizar nosso comportamento, aprenderemos a lidar mais facilmente com o sofrimento e também seremos capazes, acima de tudo, de impedir o aparecimento de uma porção significativa desse sofrimento. Olha que interessante, mais uma citação que a gente tem aqui, e aí eu pergunto para vocês, essa citação, você conseguiria encaixar aí na terapia cognitivo-comportamental como uma fala que você utilizaria para trabalhar com seu paciente? A TCC, ela não puxa isso e realmente não só bebe dessas águas, e a gente falou isso semana passada também, sobre o fato de que todas as abordagens, as teorias, as grandes mentes, elas beberam de algumas águas, né? E a terapia cognitivo-comportamental não é diferente. Então, olha a influência das filosofias orientais, falando aí do budismo. Então, o meu e o seu paciente, se nós pudermos trabalhar o nosso paciente para que ele compreenda, então, que se ele conseguir reorientar o pensamento dele e as emoções e reorganizar como ele se comporta diante das situações, se o nosso paciente aprender a lidar mais facilmente com o sofrimento e também, né, se ele for, acima de tudo, capaz de impedir essas porções a mais de sofrimento, porque ele se prepara, porque ele está aguardando os desafios que vêm na vida, as dificuldades que vêm na vida. E eu não estou dizendo aguardando de pensando negativo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo um processo terapêutico onde o meu paciente ele é preparado tanto para as coisas boas que fazem parte da vida, mas ele também é preparado no processo terapêutico para as dificuldades que tem na vida. E aí eu começo a trabalhar ele para que ele aprenda, então, a reorientar, a reorganizar todo o seu processo de pensar, seu processo de lidar com as situações. Porque vocês concordam comigo que muitas vezes, tanto o nosso paciente quanto nós mesmos, às vezes o que nos falta é um pouco de preparo para lidar com algumas coisas que nós até já sabíamos que viriam. Então, tem coisa que a gente sabe, por exemplo, todo mundo sabe que a morte é real, que a morte existe. Então, todo mundo sabe que em algum momento vai perder pessoas queridas, ou que pessoas queridas irão nos perder. Essa é uma verdade que é para mim e para você. Fato. Mas quantos pacientes eles vêm para nós trabalharmos luto? E muitas vezes, eu não estou dizendo que o luto não deva ser trabalhado, ou que o luto é uma questão de ser treinado, porque isso não existe, não é essa a minha fala, mas o que eu estou dizendo para vocês é que o processo de pensar, de falar sobre,
de analisar as possibilidades que envolve o processo de vida e morte, também nos auxilia a quando enfrentarmos essa situação, né? Quando enfrentarmos a finitude, nós podemos, no mínimo, tentar encontrar ali na nossa mente, resgatar na nossa mente uma forma de sobreviver à perda, porque às vezes a dor é tão grande, e eu tenho certeza que essa dor tão grande faz sentido, e não tem terapia que vá tirar a dor. Então, o processo terapêutico não é para tirar, é para fazer com que, pouco a pouco, aquela dor fique acomodada. E eu também não acredito na extinção da dor, porque quando eu penso no processo de finitude, de alguém que eu amo, que você ama, eu não consigo pensar no fim de uma dor. Eu acredito que é uma saudade que só quem passa sabe do que eu estou falando, né? Só quem já passou sabe do que eu estou falando. Mas, ainda assim, se você fica, ainda assim você precisa achar formas de seguir uma vida, né, de organizar algumas coisas na sua vida para que você possa continuar cuidando das demais pessoas que você ama e muitas que dependem de você. Então, o processo de organizar o pensamento, organizar as emoções é fundamental. O budismo já trazia isso e a terapia cognitivo comportamental, ela bebe dessa fonte e ela nos entrega, para mim e para você, esse tipo de conteúdo para que a gente saiba que quando eu trabalhar desta forma ou trouxer essa fala para o meu paciente, eu não preciso sair da TCC, eu não preciso ir para uma abordagem humanista. Eu posso continuar trabalhando na TCC e ainda assim ter um ar filosófico para tratar com o meu paciente. Ainda do budismo, olha que legal, olha, nós somos aquilo que nós pensamos. Agora, fala sério, essa parece da Judite, né? Essa, vocês podem não querer falar comigo, ficar em silêncio aí, mas que parece. Parece. Tudo aquilo que nós fazemos surgir com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos criamos todo mundo. Olha que legal, Buda. Então, eu sou aquilo que eu penso. E aquilo que eu penso, né, vai construir o meu mundo, o mundo que me cerca. O mundo que me rodeia, né? O meu mundo interior. Então, isso é bem legal. Agora, a gente vai entrar numa parte aí que eu acho muito gostosa, que é a parte de falar de Sócrates, porque vocês todos conhecem o conceito de questionamento socrático. Todo mundo sabe o que é um questionamento socrático? Todo mundo já ouviu falar de questionamento socrático? Sim ou não? Uma alma viva, diga para mim no microfone, sim ou não? Alguém não conhece? Fala não. Não, professora, não conhecemos, não. Olha que legal, tá vendo? Não. Alguma alma ficou assim, mais ou menos, legal, não. Então vamos lá. Muito se fala quando nós tratamos da terapia cognitivo-comportamental, vamos fazer um questionamento socrático com o meu paciente. E por alguns momentos, né, a gente falou de pensamento automático e não dá para pular a parte de questionamento socrático. É uma técnica muito utilizada na TCC, porém, em muitos momentos, de forma equivocada no que diz respeito a se pensar na origem dela. Por que questionamento socrático, né? E aí, você, às vezes, eu já me deparei com algumas situações onde o profissional, frente ao paciente, começava a dizer assim para o paciente, então, mas por que você acha que isso é isso? Por que você pensa que está acontecendo isso com você? O que você pensa que você pode fazer para evitar tal coisa? O que você pensa que você fez para chegar até tal situação? Como se esse processo de um tanto quanto que encurralar o paciente, colocar o paciente na parede, fosse aquilo que a TCC nos apresenta como o questionamento socrático. Mas, na verdade, não é, né? Essa indagação, ela acaba se transformando até numa certa pressão para o paciente, dependendo da situação que ele estiver, ele acaba ficando até chateado com o psicólogo, porque se sente acuado. Então, o paciente está ferido, está procurando um lugar de escuta, está procurando um acolhimento, e o psicólogo está ali pressionando ele com vários questionamentos e dizendo, mas eu estou fazendo um questionamento socrático. Então, vamos entender o que é questionamento socrático.
E, a princípio, a gente já pode dizer que diz respeito a questionar o paciente sobre algumas coisas, tá certo? Tá? Então, o conceito é esse, é um questionamento. Mas é um questionamento a partir do quê? A partir de uma teoria que bebeu das águas socráticas, do filósofo Sócrates, né? Então, olha, vamos lá. Antes de Sócrates, os sábios pensavam sobre o logos, sobre o conhecimento mais relacionado ao mundo material e composição do universo e da matéria. Participava das ágoras, que era Sócrates, transmitindo conhecimento nas ruas com pessoas comuns. Sócrates passou a questionar quem é o ser humano. Só sei que nada sei. Vamos explicar isso aqui tudo para vocês. Então, antes de você pensar nesse filósofo, a filosofia, ela muito se preocupava e muito questionava as questões materiais da humanidade, né? Então, as pessoas são o que elas têm, as pessoas precisam estar num determinado espaço da sociedade para ser algo, para ser ouvidas, para ter conhecimento. O conhecimento só é adquirido através do dinheiro, do recurso financeiro. É possível que uma pessoa sem recursos possa ter conhecimento, adquirir conhecimento de diversas áreas? Então, a filosofia, ela caminhava ali pensando na origem da humanidade, pensando na história da humanidade, mas de forma um tanto quanto que muito voltada ao material, ao conhecimento que vinha através do material e da matéria, ok? E Sócrates tinha uma característica diferente. Então, Sócrates, ele era um filósofo também, né? E ele andava pelas ruas e ele conversava com as pessoas. Ele falava sobre os pensamentos dele, sobre o sentido de vida, com uma linguagem que as pessoas conseguiam compreender sobre o que ele estava falando. E ali ele, então, começa a desenvolver um processo de entender que o pensar humano não é exclusivamente material e não está relacionado sempre às questões físicas e materiais. Que as pessoas, ainda que não tenham dinheiro, elas podem ter saberes, elas podem ter uma palavra de sabedoria para compartilhar com outra pessoa. E por ali, então, ele andava, se misturava com pessoas e ele, então, questionava quem é o ser humano. Mas ele não questionava só para a elite, ele não questionava só nos seus livros, ele questionava para mim e para você. Se ele nos encontrasse aqui, ele ia dizer: e aí, Beatriz? Deixa eu ver, eu não consigo enxergar o sobrenome, mas é a Beatriz que está com a câmera aberta. E aí, Beatriz, quem é você? Sócrates te pergunta: quem é você como ser humano? Como ser humano, esquece todo mais que você tem. E aí, diga para mim, quem é você, Beatriz? Meu Deus. Câmera aberta é bom, né? Que aí a gente acha o aluno. Tá, quando ele pergunta quem sou eu posso falar quem sou eu em todos os sentidos? Sim, quem é você? Ele quer saber quem é você como ser humano. Tá, eu sou uma pessoa boa, características nesse sentido? O boa tá certo. Tá. O boa tá certo. Eu sou uma pessoa boa que busco sempre auxiliar as pessoas da forma que eu posso, busco também me auxiliar da forma que eu posso e que eu consigo. Penso muito no próximo e acho que é isso. Que legal, ó. Assim. Então a gente pergunta para Beatriz quem é ela como ser humano e ela diretamente vai a características, a formas dela de ser humana, né? Como que ela é humana? Como que ela vive aqui? Então, ela vive com bondade, se preocupando com o próximo. Muitas pessoas, e às vezes os nossos pacientes, quando você pergunta assim para eles, quem é você? É muito comum o paciente responder para mim, para você, o seguinte: olha, eu sou fulana, mãe, eu sou empresária, eu estudo, eu sou estudante de psicologia, eu moro em tal região, eu faço tais coisas, eu tenho uma criança de tantos anos e outra de tantos anos, eu sou casada. Então, percebam, o questionamento a partir dessa ideia de Sócrates, ele não é um questionamento onde eu quero saber do meu paciente o que está acontecendo com você, o que você acha que te levou a essa dívida,
Por que você acha que você não consegue comer bem, não consegue dormir bem? O que você acha que está desorganizado na sua vida? Não são perguntas sobre questões que o próprio paciente pode enxergar ali e que outra pessoa pode perguntar para ele. Eu sempre digo para os meus alunos uma coisa. O que nos diferencia do amigo, porque às vezes as pessoas falam assim, para que eu vou pagar a terapia? Eu falo com meu amigo, eu falo com a minha amiga, ele me ouve, ela me ouve. Mas o que realmente me diferencia do meu amigo se eu perguntar para a Beatriz, quem é você, Beatriz, como ser humano? E a Beatriz responder assim para mim, eu sou mãe, eu sou dona de casa, ou eu sou empresária, eu estou hoje com muitas dívidas. Se eu deixar a Beatriz se apresentar para mim como ser humano dessa forma, e eu tocar a terapia dizendo assim para ela, então assim, vamos lá, você é mãe, você acha que você está tão cansada, você acha que você está dedicando tempo demais para as crianças, você acha que você é muito controladora, você é casada, como que é a sua relação? Então, se eu também mergulhar no mundo da Beatriz, como se o que a Beatriz fosse relacionado a só essas questões do que ela vivencia no dia a dia dela, eu realmente me transformaria em uma amiga, porque eu tenho certeza que se alguém for conversar com a Beatriz, e a Beatriz falar para a pessoa, olha, eu estou passando por um momento assim, por uma dívida, estou meio enrolada nas minhas finanças, eu aposto que a amiga dela, a melhor amiga dela, vai dizer o que para ela? Olha, Beatriz, eu acho que você tem que se organizar melhor, que tal você fazer uma planilha, né? Que tal você prestar atenção se você está gastando mais do que você ganha? Então, existem alguns comportamentos algumas falas que nós não podemos ter na clínica psicológica. Que falas nós não podemos ter? Falas vindas do senso comum, falas que a minha mãe fala, falas que a professora fala, que o patrão fala, que o marido fala. E eu sei que em muitos momentos nós vamos repetir as falas dessas pessoas porque é comum, mas nós precisamos prezar pela existência dentro do setting terapêutico de um olhar que realmente seja metodológico, que seja baseado em algum tipo de metodologia. Tudo bem? Então, quando você for fazer um questionamento socrático a partir de agora, vocês que já atendem, vocês que já estão aí estagiando, e aqueles que estão se preparando para logo começar a atender, sempre que disserem assim para você, olha, faça um questionamento socrático com o seu paciente. Lembre disso, lembre desse momento, dessa nossa conversa. Sócrates, ele queria andar em meio às pessoas e perguntar para as pessoas quem é o ser humano, né? Ele entendia que ouvir as pessoas sobre a sua essência, sobre quem ela é, indiferente da sua simplicidade ou não, nos ajuda muito a entender quem é o ser humano, que era uma das perguntas que ele fazia para ele mesmo e ele trazia na teoria dele. E olha o que ele responde, né? O que ele mesmo traz. Só sei que nada sei. Todos nós já ouvimos essa frase em algum momento, mas poucos de nós fazemos essa relação entre essa frase de Sócrates e a terapia cognitivo-comportamental. Eu não sei muita coisa, o meu paciente também não sabe, mas o processo terapêutico vai ajudá-lo a pensar sobre quem ele é, a pensar sobre se o que ele vem desenvolvendo na vida dele é coerente ao que realmente é a vida dele em torno, e daí por diante. Então, é muito importante que nós tenhamos esse espírito investigativo para chegar ao conhecimento do outro e do nosso paciente no processo terapêutico por meio de um processo da razão. Então, a filosofia nos ajuda muito com isso, e Sócrates, né, inquestionável, a gente tem aí uma grande referência, questionamento socrático, então, quem é o ser humano que está no seu consultório? Ainda, né, falando aqui sobre Sócrates, a gente pode pensar, né, de um processo de trazer à luz esse questionamento socrático, que tinha então e ainda tem o propósito de levar o indivíduo então para onde? Para a sua verdade. Que verdade? A verdade que está dentro dele. Então, aquilo que acontece dentro do consultório, quando eu começo a trabalhar esse questionamento socrático, ele não é um questionamento que visa
descobrir apenas quem é aquela pessoa, né? Promover ali um encontro com o eu. Por quê? Porque esta parte é a parte da filosofia. Então, a filosofia, ela se atenta no quê? Em fazer com que o indivíduo conheça o seu próprio eu, acesse um conhecimento que está ali dentro dele. E a TCC, então, a partir desse trabalho socrático, dessa visão socrática, através da filosofia, então, o que a TCC vai fazer? Ela vai usar o questionamento socrático com o intuito de promover a discriminação do sujeito entre as suas cognições e a realidade factual. Vamos lá. A nossa querida colega, que foi nossa auxiliadora no processo, ela disse que ela é uma pessoa bondosa e que ela faz muitas coisas pelos outros. Ela gosta de fazer, ela gosta de ajudar o próximo. Então, aqui, neste momento, a filosofia já para. Então, Beatriz, essa é você. Achamos você lá dentro, no seu eu. Porém, neste momento, a TCC, então, ela continua. E aí ela começa realmente a trabalhar a partir, então, da ideia e do pensamento socrático. E o que a TCC vai fazer, então, com a fala da Beatriz? A Beatriz me disse que ela é uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, que gosta de auxiliar as pessoas. No processo terapêutico, o que a Beatriz vem trazendo, por exemplo, como fala, de conflito. Então, vamos dizer, Bia, não é nada com você, tá bom? É só para a gente brincar aqui, para que vocês consigam compreender do que eu estou falando. Então, vamos dizer que a Beatriz chegou no consultório e ela disse o seguinte, olha, eu sou tudo isso, né? Tudo isso que ela acabou de dizer, mas eu não entendo. Por onde eu passo, eu não consigo me acertar com ninguém. Lá na minha empresa, ninguém gosta de mim, as pessoas me tratam mal. Qualquer ambiente do qual eu faço parte, eu estou em conflito. E por mais que eu ajude as pessoas, porque eu sou uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas nunca estão satisfeitas e sempre dizem que eu não fiz. Então, ninguém entende tudo que eu sou. Ninguém entende o eu da Beatriz. A Beatriz anda por aí angustiada, sofrendo, porque o eu dela, aquilo que ela entende que está dentro dela, o outro não consegue enxergar. E aí, nesse momento, então, a terapia cognitivo-comportamental, o psicólogo, ele se ocupa de entender qual é a relação entre essa percepção que a Beatriz tem sobre ela mesma e que ela traz no questionamento socrático que foi realizado com ela, e qual é a realidade de quem ela é, sabe? Quais os fatos? Ela realmente vem sendo essa pessoa generosa? Ela realmente vem transbordando esse desejo de auxiliar o próximo por onde ela passa? Então, nós vamos trabalhar dentro do processo da terapia para que a própria Beatriz consiga analisar, então, como ela pensa nas pessoas, quando ela vai auxiliar alguém, quando ela vai ajudar alguém, que tipo de pensamento ela desenvolve quando ela me conta assim, eu gosto de ajudar as pessoas. Mas qual é o pensamento que ela desenvolve no processo de ajudar as pessoas à volta dela? Então, qual é o tipo de pensamento? Esse pensamento que ela desenvolve sobre ajudar o outro gera nela um sentimento, uma emoção, algo que vem do campo emocional dela. E aí, quando ela tem esse sentimento, ela vai lá e ajuda as pessoas. Mas como ela pensa, que tipo de sentimento ela desenvolve a partir do que ela está pensando, e como ela age quando ela vai ajudar os outros? Que tipo de ajuda que ela dá para as pessoas? O que ela pede em troca dessa ajuda? Será que ela pede alguma coisa em troca? Será que ela ajuda as pessoas a partir do que as pessoas precisam que ela ajude? Ou será que ela determina o que o outro precisa e ela diz assim, então, eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo. Eu acabei de pagar uma escola X para fulano, eu acabei de dar uma cirurgia plástica para Beltrano, mas ela não pergunta para a pessoa se o que a pessoa quer é aquela escola, é aquela cirurgia. Ela decide para a pessoa. Então, entendam que se ela está manifestando angústia no campo das relações, por onde ela passa, existe tantos conflitos, e ela é uma pessoa amorosa, alguma coisa está acontecendo.
no campo do pensamento dela, no campo das emoções dela, no comportamento dela, ou simplesmente no outro, com quem ela convive, que também necessariamente o problema do setting terapêutico pode ser que não seja esse exemplo que eu dei da Beatriz. Pode ser que seja totalmente diferente disso. Então, a Beatriz, ela realmente está lá, está fazendo tudo isso pelas pessoas, mas ela está fazendo tudo isso pelas pessoas erradas. Ela está fazendo por quem não precisa. Ela está fazendo por quem não pede para ela. Ó, que legal. Então, ela está lá ajudando as pessoas, mas a pessoa que ela está ajudando não pediu ajuda dela. E aí ela está dedicando esse carinho, esse cuidado ao outro, mas o outro está simplesmente ignorando. Ou simplesmente esse outro nem agradece. Por quê? Porque ele não era também o momento dele. Então, Beatriz, vem cá, vamos conversar. Vamos ver para quem você está entregando tudo isso, como você está entregando tudo isso, quais os critérios que você está usando. Você pensou se essas pessoas com quem você está convivendo hoje são as pessoas adequadas para a sua vida? São as pessoas que merecem todo esse amor que você tem? Você, menina, né? Você é uma menina generosa, uma menina amorosa. E aí, será que essas pessoas para quem você está entregando esse amor e essa generosidade merecem? Então, psicos, é o questionamento socrático. E o questionamento socrático, ele nasce da ideia de Sócrates e ele vem para a terapia cognitivo-comportamental para que, a partir do que ela se enxerga, eu possa, como psicóloga, ajudá-la a entender se o mundo que a cerca também enxerga a mesma coisa que ela enxerga sobre ela. Ou totalmente diferente. Se ela se enxerga como uma pessoa fraca, como uma pessoa... Vamos pegar o Vinícius agora. Agora vou pegar o Vinícius. Vinícius Bento. É Vinícius Bento? Aqui aparece Bento e aí tem os pontinhos. Então, vamos pegar o Vinícius aqui de exemplo. Então, o colega, ele está lá, ele tem todo essa fala. Então, quando num processo de questionamento socrático, ele começa a dizer, então, que ele é uma pessoa fraca, ele é uma pessoa que não sabe dizer não, ele é uma pessoa que não consegue se posicionar. Mas no processo terapêutico com o Vinícius, a gente descobriu que, durante ali todo o nosso processo de tratamento, de acompanhamento, durante todas as sessões, a gente descobriu que o Vinícius, na verdade, ele é muito forte. A gente descobriu que o Vinícius já passou por situações que muitos passariam e não conseguiriam sequer ficar de pé. Então, você entende o quê? O que está acontecendo com o Vinícius? O Vinícius, ele não está conseguindo ter um encontro com quem ele realmente é. Ele está tendo ali uma imagem distorcida dele mesmo. Ele não se vê capaz. E eu não estou falando só de algo que a gente vai ver aí na nossa terceira aula, que a gente vai falar sobre o pensamento gerando uma crença. Não é uma crença. Aqui nós estamos falando sobre um sentir de quem eu sou. Quem eu sou? A gente está falando de quem é o Vinícius, né? Na fila do pão, lá na humanidade. Quem é esse homem? Ele é uma pessoa forte, ele já passou por situações difíceis, ele sobreviveu a situações que muitos ficariam caídos e ele não ficou. Mas neste momento, durante a terapia, quando questionado sobre o eu dele, sobre quem ele é, ele não consegue dizer. E ele diz algo que não tem nada a ver com o que ele realmente é. Então, vamos alinhar aquilo que ele está dizendo sobre ele, sentindo que ele é, ao que realmente a história dele conta que ele é. Vamos trazer tudo isso, colocar tudo isso na mesa e fazer todo um processo ali de reflexão. E aí, por isso que eu sempre também gosto de frisar, o questionamento socrático, ele tem que ter uma finalidade, e ele tem que ter um uso, né? Eu não posso pegar, realizar o questionamento, encher o meu paciente de questões e não usar para nada. Isso mesmo, ponto de vista de si próprio. Então, quem eu sou? É o meu ponto de vista, é como eu me vejo. Então, tem muito a ver com o sentido de existência mesmo, assim, sabe? Eu sinto que eu vim aqui para quê? Eu estou aqui porque simplesmente por um passeio?
sabe? Eu vim aqui para passear na Terra, para encontrar com vocês. Vocês são lindos, maravilhosos, mas essa não é minha fonte de existência, né? Então, existe muito mais em mim. E não basta só o psicólogo fazer o questionamento socrático e depois o paciente traz tudo isso para você e você não faz nada com isso. Você recebe a resposta do paciente e automaticamente, né, é necessário que você, então, inicie um processo agora de alguma forma, começar a trabalhar o seu paciente, buscar as formas, as ferramentas, para que você possa, a partir daí, então, dizer assim, olha, vem cá, vamos começar a enxergar quem você realmente é, te auxiliar no processo dessa busca pelo eu. E para a TCC utiliza o questionamento socrático, então, né, com o intuito de promover a discriminação do sujeito entre a sua cognição e a realidade factual, e para estabelecer sobre a interpretação entre seus pensamentos, sentimentos e comportamento, o que, por sua vez, estimula o indivíduo a refletir sobre as suas cognições e possíveis distorções. É isso que eu acabei de falar para vocês, né? Então, vamos refletir. Você está vendo isso, mas eu consigo enxergar isso na sua história e vamos conversar sobre toda essa questão para a gente poder alinhar aí o que você pensa, o que você sente, de quem você realmente é. Sócrates usou o questionamento e o confronto para ajudar as pessoas a chegar ao que ele considerava verdades universais. No entanto, filosofia e terapia têm objetivos diferentes. A gente já falou isso agora, né? Então, existia uma finalidade para Sócrates, então ele estava ali tratando sobre uma verdade, sobre quem são as pessoas, quem é o ser humano, e nós, como psicólogos, temos um objetivo diferente. O nosso objetivo é o quê? É ajudar o paciente a encontrar as suas respostas. E principalmente, né, gente, alternativa. Porque não adianta o paciente achar 1 milhão de respostas para o que está acontecendo na vida dele e você não levá-lo a um pensar sobre alternativas. Como lidar diferente com essa situação, como enfrentar diferente esse problema a partir de agora, como se comportar diferente diante desta situação que você está vivenciando. Então, tem que ter todo esse processo de ajudar o paciente a pensar nas alternativas, considerando suas próprias evidências, experiências e contextos pessoais e culturais. Então, quando eu ajudo o meu paciente, né, quando eu trabalho com o meu paciente, para ele encontrar respostas e alternativas, eu preciso levar em consideração as evidências do paciente sobre aquelas experiências e os contextos pessoais e culturais daquela pessoa. A gente falou isso semana passada, mas vale reforçar, né? Não é a partir do que eu penso para o meu paciente, não é a partir da minha cultura, não é a partir dos meus valores, não é a partir das minhas limitações, porque nós temos as nossas limitações. Então, não é a partir de nada disso. É a partir das evidências, experiências, do contexto pessoal e cultural do meu paciente, que eu vou ajudá-lo na terapia. O objetivo do questionamento é ajudar as pessoas a aprenderem a ver as situações com uma perspectiva mais realista e funcional, por conta própria. Tão importante quanto ter respostas é aprender o processo de buscá-la. E aqui a gente abre um parênteses enorme, porque isso aqui é fundamental para vocês entenderem, para que nós todos possamos desenvolver a prática da terapia cognitivo-comportamental de uma forma assertiva, ética e respeitosa ao paciente. Eu tenho como objetivo ajudar a pessoa a aprender a ver a situação pela qual ela está passando por uma perspectiva mais realista e funcional. Porém, o que está escrito depois da vírgula, por conta própria. Então, não é o terapeuta que vai dizer para a pessoa, olha, você está enxergando as coisas de um jeito muito equivocado. Você não consegue olhar para a sua realidade de vida e ver que não é tudo isso que você está pensando, né? Que o seu problema não é tão grande assim, que esse cachorro enorme que você está temendo não é um cachorro enorme, não é um pitbull, é só um poodle. Não é assim que o processo funciona. Então, não somos nós que dizemos ao paciente o que ele tem que enxergar. É ele que encontra, por conta própria. Tão importante quanto ter a resposta
é aprender o processo de buscá-las. Isso é fundamental. Porque quando você vira e começa a encurralar o seu paciente, perguntando para o paciente, ou quando eu começo a fazer isso, olha, fulano, mas você não consegue enxergar tal coisa na sua vida? Você não consegue enxergar que, se você quiser, você consegue ficar sem essa medicação? Não vamos colocar medicação, não vamos entrar nesse campo, que eu acho que não cabe. Mas, por exemplo, um indivíduo que está fazendo uso de uma substância ilícita, e ele contou para você, e você está trabalhando com ele ali na terapia, olha, mas você não enxerga que esta substância ilícita que você está utilizando está fazendo mal para a sua saúde. Então, você precisa largar isso. O paciente pode até largar. Eu concordo que, dependendo do seu trabalho, do conjunto das técnicas, você pode até auxiliá-lo a sair do vício. Tudo bem, mas não é esse o objetivo da terapia. O objetivo da terapia é fazer com que, hoje, ele está usando a substância X. Então, você vai ensiná-lo como pensar sobre aquele ato de usar algo que não faz bem para ele, para o corpo dele, para a mente dele, para a família dele, como exercitar esse tipo de pensamento no dia a dia dele para as outras coisas que ele precisa resolver. Porque o paciente vem para mim, para você, com uma pergunta. E aí, se você der a resposta para ele, quando outras perguntas aparecerem nos outros 6 dias da semana, ele não vai saber achar a resposta, porque você está levando ele para a terapia, em 1 hora por semana, você está entregando para eles as respostas. Pode até ser que você esteja entregando boas respostas, que as respostas estejam corretas, mas e aí, gente? E o processo de quando ele tiver uma pergunta para responder e você não estiver por perto para ajudá-lo? Porque se você não ensinar o seu paciente a aprender, né, o processo de encontrar as respostas para as situações dele, ele vai ficar dependente de você. Paciente não pode ser dependente do psicólogo. A terapia cognitivo-comportamental, mais do que todas as abordagens, ou mais do que a maioria das abordagens, ela gera no paciente autonomia. Ela tende a trabalhar o seu paciente para que o seu paciente, fora da sua presença, ele saiba pensar melhor, ele saiba ponderar as situações pelas quais ele está passando, ele saiba controlar ali um impulso e refletir sobre aquilo que está passando na cabeça dele, né? Ele tenha formas de buscar respostas. Então, por exemplo, por esses dias, num curso de terapia cognitiva, a gente fez uma atividade com as alunas. E nós falamos assim, olha só, você tem dificuldade, a paciente simulada que nós criamos, ela tinha dificuldade para dizer não. Então, você tem um comércio, uma empresa, você tem uma empresa. E lá na sua empresa, você não consegue dizer não. Você tem dificuldade. E aí, o que está acontecendo com você? Você é chefe ali, né? Você é coordenadora de uma equipe, você é coordenadora de uma equipe, ou você é a proprietária daquela empresa, e você precisa dizer não. Por não saber dizer não, o que acontece? Você começa a se sentir mal. Você se sente sendo feita de boba, porque todo mundo que te pede as coisas, você não sabendo dizer não, você vai sempre dizer sim para as pessoas, e aí você entra num estado de sofrimento psicológico mesmo, psíquico. E chega lá no consultório e fala, olha, eu estou me sentindo uma pessoa muito fraca, uma pessoa que não sabe dizer não, estou me sentindo mal comigo, estou levando a minha empresa para o prejuízo, as coisas estão de mal a pior, porque eu não sei me posicionar, não sei cuidar dos meus funcionários. Legal. Então, eu poderia, nesse momento, dizer para essa paciente, olha, qual a situação que está te incomodando mais recente? Então, aconteceu uma situação assim, fulana me pediu isso, e aí agora eu tenho que responder para ela até amanhã, eu falei para ela esperar que eu vou responder amanhã. Eu vim aqui na terapia e agora eu espero sair daqui da terapia com não. Espero que a doutora me ajude a dizer não. E aí, ao invés, então, neste momento, de ensinar a minha paciente a dizer não para aquela situação específica, que talvez ela realmente deva dizer não, o que eu, então, vou fazer? Eu vou criar junto com ela uma estratégia para sempre que ela tiver que dizer sim ou não, frente a uma situação, para que ela saiba como pensar,
na resposta, de forma que a atitude e a decisão que ela tomar não fique culpando ela não fique se culpando, nem do sim, nem do não. E aí, olha como isso é legal, né? Falei para ela, vamos fazer um exercício. Então, o exercício que nós vamos fazer é o seguinte, pega aí papel e caneta. Coloca o nome da pessoa que está te fazendo esse pedido. Isso vocês podem fazer, aquelas pessoas aqui na sala que têm dificuldade para dizer não. Eu sei que tem muita gente que tem esse problema, não consegue dizer não, né? E aí, às vezes, fica até se sentindo um pouco constrangido e achando que quando diz não fez maldade com o outro. Mas vamos lá, eu disse, faz o seguinte, pega papel, coloca o nome da pessoa. A pessoa está fazendo o pedido X, então coloca lá o que a pessoa pediu para você. Aí você vai lá e coloca as características daquela pessoa com aquele contexto que tem a ver com a pergunta dela. Então, neste caso, para ficar mais claro para vocês, a gente colocou a funcionária, quem é a funcionária, o que ela pediu e as duas possibilidades de resposta, a resposta sim e a resposta não. E aí nós colocamos, vamos lá, a resposta sim. O que motivaria você a dizer sim para essa pessoa? Por que você diria sim para essa pessoa, para esse pedido? E aí a paciente começa a trazer. Então, é que ela tal dia fez tal coisa por mim, é que eu passei um período na empresa e ela me ajudou com isso, saiu um funcionário e ela cobriu o horário, ficou até mais tarde, tá, nananana. Colocou lá no sim. O que levaria você a dizer não? Por que, que você também gostaria de dizer não? Aí ela colocou lá, porque eu tenho poucos funcionários nesse dia, e aí eu acho que ela, como ela me pediu para ter uma folga a mais, eu acho que se eu der essa folga para ela, pode ser que fique apertado na empresa. Mas não foi nem isso que ela colocou, puxando aqui o que ela colocou, porque vai ficar parecendo também que eu sou fraca, porque tudo eu digo sim. Então, você não quer dizer sim, porque você não quer que pensem que você é fraca, que você está cedendo ao pedido da pessoa, porque você tem medo de no dia ficar apertado na empresa. Vamos lá. O que é que essa pessoa fez por você? Não é isso, isso, isso? É. Se você disser sim para ela, você estará sendo grata por algo que ela te fez? Sim. Legal, então coloca aí, gratidão. Aqui, se você disser não para ela, por que você está dizendo não? Porque você está preocupada com uma coisa que nem aconteceu, você nem sabe se você vai ter dificuldade, se vai ficar apertado no trabalho? É, por isso. Tá, se ficar apertado no trabalho, existe alguém que ali pode te socorrer? Ah, não tem praticamente ninguém. Tá, mas se o que ela tem que fazer naquele dia, ela não fizer naquele dia, fizer no outro, vai comprometer a funcionalidade da sua empresa? De jeito nenhum. Eu falei, então por que você não aceita ser grata a ela, dizer um sim justificado e aprenda a partir de agora, sempre que você tiver que optar entre o sim e o não para alguém, pontuar quais os motivos do sim, quais os motivos do não. Os motivos do sim, quando ele vier, tem que ser motivos que te convencem, que convencem você mesma a não dizer, a não achar que o seu sim é porque você é boba. E os motivos de não tem que ser motivos que realmente são concretos, coisas que você realmente vai vivenciar se você fizer aquilo. Entendeu, fulana? Entendi. Então, a partir de agora, toda vez diante do sim e do não, você vai fazer esse exercício. A partir daí, gente, essa pessoa, ela ganha autonomia para pensar no sim e o não diante de todas as situações da vida dela. Ela não precisa esperar a terapia para que eu possa ajudá-la, porque ela aprendeu a se virar sozinha nesse quesito. E isso é autonomia para o paciente. Então, o paciente precisa ser orientado no processo da terapia cognitiva comportamental e no processo da terapia, né? O indivíduo que está em terapia, em qualquer abordagem, ele precisa saber como pontuar os dois lados da mesma questão, para que ele tome uma decisão e essa decisão realmente, então, não lhe cause angústia. Concordam que o não desta mulher, a partir de agora, vai ser um não seguro, porque tem uma justificativa, e o sim também vai ser um sim seguro, porque também tem um motivo para o sim. E se nós exercitarmos isso na nossa vida, no nosso dia a dia, com filho, com marido, com patrão, com quem quer que seja, a nossa vida também fica mais fácil. Então, fica aí para que vocês utilizem isso aí para a vida de vocês. Tudo bem? Mais importante do que dar a resposta é ensiná-lo a buscar a resposta. Autonomia, independência. Paciente é feito para voar.
Quem ouve falar, né, paciente é feito para voar. Então, vamos lá. Aí vem, então, a gente estava falando de Sócrates, e agora a gente vai começar a falar de Platão. E Platão vai deixar vocês aqui, olha, de verdade, apaixonados. E quase que no sentido literal aí dessa paixão que Platão discute com a gente. Então, Platão, ele vai trazer aí um conceito para que exista no indivíduo, né, um estado de realização, de superação de grandes dores e de sofrimento. Eudaimonia. Eudaimonia. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas Platão ele vai falar sobre trabalhar as pessoas para que elas fiquem no estado de realização, para que elas tenham mais facilidade para superar as grandes dores e os grandes sofrimentos que vêm na vida de todo mundo. Olha só, gente, que legal que a gente encontra na base, isso aqui que eu estou passando para vocês, não é uma aula de filosofia, isso aqui é uma aula de terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, ela está sustentada nessas escolas filosóficas, nessas ideias filosóficas, para pensar no seu paciente, nas questões gerais da vida dele e principalmente nesses sofrimentos mais profundos existenciais. Então, Platão vai fazer para a gente aí, ó, 3 reflexões. Pensar mais, levar as pessoas, incentivar as pessoas a pensar mais sobre a importância da ordem e clareza dos pensamentos. O que é isso? Quando eu trabalho com a TCC, qual é o meu objetivo? O meu objetivo não é fazer com que o paciente identifique o pensamento automático, fazer com que o paciente meça os lados, os vários lados de uma mesma situação, para que ele mesmo possa definir aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer fazer diante daquilo. A gente não trabalha para o paciente ter clareza dos pensamentos dele. Olha aí, Platão nos ensinando isso, e a TCC bebeu dessa fonte, bebeu muito bem e implementou uma metodologia de trabalho maravilhosa a partir dessas grandes referências platônicas. Platônicas, né? Lembrei do amor platônico. Vamos lá. Pessoas são guiadas pelo Doxa. O que é isso? Olha que legal, né? Isso quem disse foi Platão, não sei se vocês concordam com ele, mas ele disse que as pessoas são guiadas pelo senso comum, pelas paixões, pela emoção das coisas. Não é verdade? Não acontece isso com o nosso paciente e com a gente também? Né? Nós não somos, entre aspas, guiados muito mais pelas nossas paixões, pelas coisas que vêm por impulso, pelo sentimento, do que mesmo pela razão. Quantas dificuldades todos nós temos para pensar com clareza nas situações, organizar as situações. Então, o processo da terapia cognitivo-comportamental, a partir dessa referência, ela entende que as pessoas são guiadas por esse senso comum, pelas suas paixões, pelas suas emoções, e que elas precisam, no processo terapêutico, adquirir clareza dos seus próprios pensamentos. E aí, ainda nessa ordem aí platônica, nessa fala de Platão, vejam aí que legal, olha. O nosso paciente vai aprender, e deve aprender, e nós vamos trabalhar com ele, para que ele aprenda a amar com mais sabedoria. O amor é, em essência, um tipo de educação, com a disposição ao aprendizado. Gente, isso aqui é legal, e eu não sei, nem sei se vocês estão aí ainda me ouvindo, porque eu vou viajando assim, eu vou entrando nos meus devaneios. Eu gosto muito de tudo isso que eu faço, e eu acho sensacional quando a nossa psicologia, a nossa área de trabalho, de atuação, quando ela se encontra com o ser humano, quando ela se encontra com a verdade das pessoas. Alguém levantou a mão, deu o joia que está me ouvindo, que está aí ainda. Ó, tá amando a aula? Obrigada, Luciana, fico feliz. Ai, que bom que vocês estão gostando. Qualquer coisa, cutuca aí, tá, gente? Levanta a mão, pontua aí, que a gente vai remanejando. Eu, normalmente, assim, é meio desafiador para mim ficar falando com os alunos da psicologia sobre filosofia, né? Às vezes fica um pouco romantizado, aquela coisa de, mas nossa, tá fora da ciência, porque a gente enxerga a TCC com muita racionalidade. Mas isso aqui é TCC, tá na literatura da TCC, então a gente tem que respeitar, né?
E aí, olha só, o que Platão nos ensina. Ele nos ensina que amar é um processo de... é um tipo de educação que tem que ter disposição ao aprendizado. Para você se relacionar com o outro, tem que ter uma disposição de ambas as partes ao aprendizado. O psicólogo trabalha isso na clínica psicológica constantemente com o nosso paciente. Constantemente, quem trabalha a TCC, quem trabalha aí com os casais, utiliza isso assim o tempo todo. Você vai trabalhar um paciente que tem uma questão conjugal, é importante você deixar claro para ele que esse processo de amar, ele é um processo que requer sabedoria. Sabedoria, não sabedoria no senso popular, no senso comum, mas sabedoria no senso técnico da palavra. Se é que existe uma sabedoria técnica, mas essa sabedoria que a gente está conversando aqui, que é saber que para conviver bem, duas pessoas precisam estar em processo de aprendizagem. Uma precisa aprender com a outra. Onde não tem aprendizado, não tem convivência saudável. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, nós convivemos bem. Se eu chegar aqui na sala e disser assim, agora todos vocês não podem mais ter opinião sobre nada e eu darei a minha aula e direi todas as verdades. Acabou a nossa relação aqui, todo mundo já sai daquele grupo, os 500 vira 5, se sobrarem 5, né? Talvez fiquem 5 aí que me perdoem por essa fala. E é isso, gente. Então, é fundamental que a gente tenha esse tipo de consciência de que precisamos ensinar para o nosso paciente que a relação de amor entre as pessoas, ela está também baseada aí no processo de aprendizagem. Não amaremos a pessoa exatamente como ela é, mas sim... Espera aí que eu vou para outra tela, que eu estou lendo pela do compartilhamento, é muito pequena, não enxergo não, nem de óculos, olha. Ah, mas também, né, esse óculos eu tenho que ficar fazendo assim, não tem graça, a minha vida é muito difícil com esses óculos aí bifocal. Mas tudo bem, já aceitei, faz parte, né? Vamos lá, não amaremos a pessoa exatamente como ela é, mas sim com o compromisso de ajudar o outro a se aprimorar. Olha o que Platão fala do amor, né? De amar, de estar com alguém. Não é exatamente o fato de, olha, tenho que te amar como você é, o outro tem que me amar como eu sou. O processo de amar, para Platão, ele consiste também em um compromisso entre as partes que se amam em ajudar o outro, um ao outro, a se aprimorar. Não tem esse processo de tem que ser desta forma e ou você me aceita assim ou você não me aceita. A terapia vai trabalhar o paciente, vai trazer consciência ao paciente quando estivermos falando sobre amor, quando estivermos trabalhando com o nosso paciente sobre uma demanda relacionada a isso, nós podemos falar e evocar aí Platão e dizer assim, olha, fulaninha, para nossa paciente, o amor, ele é um compromisso entre as partes. Um compromisso de quê? De ajudar o outro a se aprimorar e de aceitar que o outro faça um movimento de me ajudar a me aprimorar. Então, não adianta numa relação a dois, ou numa relação de uma família, ou numa relação, seja lá de quem for, mas onde existe um processo de uma fala de amor, não adianta eu acreditar que a pessoa pode simplesmente... que a pessoa é obrigada simplesmente a me aceitar como eu sou. Então, o amor platônico, o amor de Platão, ele não contempla esse tipo de fala. Ele diz que você tem que entender, querido, querida, você tem que entender que você precisa, junto com essa pessoa que você ama, aprimorá-la e ela também te aprimorar. Importância da beleza, a percepção e execução do belo e da ordem da vida ordinária, que nos expõe ao desafio de sermos melhores e nos conectar com as nossas virtudes. Olha que legal. Quando a gente está trabalhando todo esse processo da TCC com o nosso paciente, dentro de um consultório, e o nosso paciente quer discutir sobre essas questões todas, a gente pode fazer uso de tudo isso. Então, olha, existe um belo, existem coisas na vida que são bonitas e que nos desafiam a sermos o nosso melhor, a nos aproximarmos mais das nossas qualidades, das nossas virtudes. Vejamos o que isso quer dizer.
Então, a gente pode tratar sobre isso no consultório e não estaremos sendo sentimentalistas, não estaremos sendo irracionais, não estaremos sendo pegajosos, nada disso. Não vai ter aí o que eu acho, o que eu penso, e nem tudo isso que você vai falar para o seu paciente, desde do primeiro slide que eu coloquei aqui, tudo isso que você vai conversar com o seu paciente, nada disso tem a ver com o que você acha. Percebam que esse campo filosófico da TCC vai ajudar você e vai me ajudar a falarmos essas coisas para os nossos pacientes sem estar baseados no que eu penso. Aqui não é o que eu penso, aqui é Platão, é Sócrates e daí por diante, tá? Outra escola que influenciou de forma extraordinária, e vocês vão perceber isso agora, o estoicismo tem uma grande influência sobre a terapia cognitivo-comportamental e vai nos ajudar a falar de uma coisa linda com o nosso paciente, vai nos ajudar a falar sobre felicidade. Olha que legal. A base do estoicismo, ela diz assim, ó, que o estoicismo não compreende a felicidade como um lugar a ser alcançado, mas como um estado a ser vivido, a arte do bem viver, né? Uma vida digna de ser vivida, um estado de plenitude do ser. O filósofo é aquele que detém o conhecimento do fator fundamental, como se viver, é o que Sêneca nos diz. Filosofia não apenas para os pensadores, mas para todos os que querem aprender a viver e a morrer bem, né? Então, dentro desse conceito, dentro dessa escola filosófica do estoicismo, nós vamos ver 2 conceitos bem interessantes e vale muito a pena, vocês vão gostar muito disso. Quando a gente fala assim lá para o nosso paciente, olha, gente, quando você está vivendo, você tem que prestar atenção que felicidade não é lá na frente, felicidade é todo dia, você tem que viver a felicidade no dia a dia, nas pequenas coisas, naquilo que você tem, que você contempla ali na sua vida. Se eu falo isso para o meu paciente, em algum momento, tudo isso pode parecer muito, né? Que é o que eu penso da vida, que são os meus valores, que são as minhas crenças. A partir de agora, você já sabe que não. Você já sabe que existe uma escola filosófica que traz ali o estoicismo como uma forma de pensar tudo isso que eu acabei de dizer para o meu paciente e que já foi pensado há séculos, tudo bem? Isso não é nosso. Isso não é da modernidade, isso não é letra da música do Luan Santana. Não, não é. Isso aí é filosofia. Isso aí está lá atrás. Então, você pode fazer uso e você continua no campo do saber, no campo... E vou dizer para você, você vai saber até muito mais do que muitos sabem. Porque a gente ainda conhece muitos profissionais, infelizmente, que trabalham tudo isso, que praticam toda essa técnica, toda essa abordagem, e que não fizeram uma aulinha de filosofia da TCC. Pularam essa aula, não sei se porque não gostavam, ou porque não davam nada para ela, sabe aquelas aulinhas que a gente não dá nada para ela? Quando o professor manda o tema da aula, você já fala, nessa eu não vou faltar? Então, talvez tenha sido em algum desses momentos, né? Mas vamos lá. Ô, gente, alguém quer abrir o microfone e fazer aí algum comentário? Fala da noite que tá bonita, qualquer coisa para beber água e não ficar todo mundo mudo aqui. Eu quero, professora. Quem é que abriu? Beatriz. Fala, Bia. Não sei se a senhora consegue enxergar o chat, mas já sugeriram até um podcast, porque tá muito bom. Eu não estou conseguindo ver, porque eu estou aberta com a apresentação inteira aqui, Bia. Galera tá indo à loucura e eu também. Estou apaixonada. Gostaria de ter aulas com você todos os dias. Ai, que delícia, obrigada. Olha que alegria. Fala se isso não é a felicidade, tá vendo? Não precisa chegar em lugar nenhum, gente. Já tá aqui, tá vendo? Obrigada por me proporcionar felicidade, Beatriz. E Beatriz e os colegas, né, que estão aí no chat trazendo essas falas. Muito obrigada. Vamos fazer Boa noite, tudo. Pro. É fazer podcast, vamos fazer tudo que eu sou animada. Vamos embora. Bora que a gente precisa. Quem foi que... mais alguém abriu o microfone para falar, gente? Eu, Pro. Quem é? Marcos. Oi, Marcos. Eu que dei a ideia do podcast. Você que falou do podcast? Vamos fazer, Marcos. Mas tem que me ajudar, porque, olha, é muita coisa para a gente fazer, né? Mas precisa. Nossa área precisa. Vamos embora, vamos tocar.
tranquilo de fazer, Pro. Aí qualquer coisa eu Foi te mando você mensagem. hoje que a gente se falou pelo WhatsApp? Isso. Ah, que maravilha, ó. Ele disparou aí nos contatos dele, rapidinho a gente chegou nos 500 lá no grupo. Obrigada, viu, Marcos, pela ajuda, pelo apoio. De nada. Bora lá. Então vamos lá, bebi água, respirei um pouquinho, que Marcos vocês viram. para presidente. Vocês viram que eu engato a primeira, a segunda, a terceira, quando vê, já não tem mais nem a quinta, já passei dela. Daqui a pouco eu levanto o voo. Vocês viram que eu adoro colocar o aviãozinho lá, né, nas minhas conversas. Vocês viram que eu saio decolando. Mas vamos lá, então. Então, o estoicismo, que é uma escola filosófica, então ela vai falar sobre a felicidade. Vai dizer assim para a gente que felicidade é um lugar onde a pessoa vive em todos os momentos da vida dela. Então, eu estou aqui, eu preciso ser feliz, eu estou na faculdade, eu preciso ser feliz, e daí por diante. E o psicólogo dentro da clínica, né, dentro do processo terapêutico, ele precisa tratar sobre essas questões com o paciente. A gente precisa esclarecer algumas coisas para o paciente. A gente precisa trabalhar sentido de vida com o paciente, ainda que a técnica que vai conduzir o processo é a terapia cognitivo-comportamental. A gente já falou, é uma técnica extremamente... Alguém está falando? Sim ou não? Acho que abriu sem querer, né? Então, e aí a gente tem aí, então, uma técnica baseada, claro, em evidências, em processos, mas ainda assim ela fala sobre o ser humano e a gente precisa falar de felicidade no consultório. Não adianta o meu paciente chegar, o seu paciente chegar, e a gente não querer tocar nesses assuntos, porque acha que é brega, porque acha que não tem nada a ver com a TCC, porque, mas eu vou ficar falando de felicidade. Gente, a TCC, ela toma essas bases e ela vai construindo histórias, né? Ela vai construindo ferramentas, e você percebe que as ferramentas que você trabalha com o seu paciente, elas querem fazer o seu paciente se sentir melhor, se sentir mais feliz com ele mesmo. Então, falar de felicidade na clínica é fundamental. Tem que falar de felicidade, tem que dizer para o paciente, olha, meu querido, vamos trabalhar para que você seja feliz, para que você encontre momentos de felicidade no seu dia a dia, né? Isso é muito importante. E para a Sêneca, o filósofo, né, a pessoa filósofa, é aquela que detém conhecimento do fator fundamental. É aquela que conhece sobre como viver. E indo além, sobre como morrer, né? E aí vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho dessa temática também de morte, tá? Então, vamos pensar aqui nesse primeiro conceito que a gente vai trabalhar aqui, ó. Viver. Bem viver, não apenas viver, né? Porque não basta o paciente estar vivo. A gente sabe que o processo terapêutico consiste em levar o paciente a uma vida com bem-estar. Então, como bem viver? Como viver bem? Por meio de processos internos, usando o que está ao seu controle. A solução é ter como objetivo a virtude. A felicidade será uma consequência. Olha que bacana o quanto o processo terapêutico da terapia cognitiva comportamental, ele vai entrelaçando essa rede e levando o paciente para esse tipo de sentimento e de pensamento. Olha, como que eu posso viver? Como que eu posso viver melhor? Eu posso conhecer o que está em mim, o que está no meu controle e usar. Parar de ficar pensando naquilo que eu não domino, naquilo que eu não tenho poder sobre e começar a aproveitar o que eu tenho controle. Então, eu vou dizer para o meu paciente, olha, isso aqui que você está me apresentando, diante de toda essa sua demanda, né, de toda essa sua situação que você está me contando agora, isso aqui não depende de você. Isso aqui não está no seu controle. Normalmente, gente, na terapia, isso aqui é o quê? É o outro. Que o paciente traz dizendo assim, mais fulano, mais beltrano, mais cicrano. Então, a gente já começa dizendo para o paciente, todas essas pessoas que você está pontuando, elas até podem e serão alcançadas ali pelo processo terapêutico. Mas, agora, para que o processo terapêutico leve você a um estado de bem-estar, é preciso que a gente trabalhe com o que está sobre o seu controle.
eu preciso pegar o que está sob o meu controle. E esse é um conceito da filosofia do estoicismo. Não é um conceito nosso que eu estou dizendo da TCC. É um conceito do estoicismo utilizado na TCC, porque a TCC vai dizer isso para o paciente, vai dizer, olha, vamos trabalhar aquilo que nós temos controle, aquilo que você pode controlar, a gente começa a trabalhar essas questões. A solução é ter como objetivo a virtude. O que eu quero? Eu quero a virtude. A felicidade é o quê? É a consequência. Porque a solução não é que o objetivo seja a felicidade. A solução é que o objetivo seja a virtude para que eu possa, então, viver a felicidade. E aí a gente vai pensar nesse conceito de areté, um conceito da filosofia maravilhoso que diz respeito a cultivar virtudes e buscar excelência. Quem somos agora? Nós somos a pessoa X. Então, o paciente chega no consultório. Quem ele é? Quando ele conta lá, a Beatriz contou pra gente, eu sou essa mulher amorosa, gentil ao próximo, que gosta de fazer as coisas pelas pessoas. Quem eu sou agora? O que eu vou fazer? Eu vou cultivar virtudes e buscar excelência em quem a Beatriz está dizendo que ela é. Para que eu possa levar a Beatriz a quem ela é capaz de ser. Muito além do que ela hoje consegue entender que ela é. Então, no processo terapêutico, o paciente ele é levado por um processo de areté, onde nós cultivamos as virtudes e buscamos juntos com ele a excelência, para que ele possa ser muito mais do que aquilo que ele é quando ele chega na terapia. Ele chega na terapia e ele é uma pessoa que está cansada, é uma pessoa que está desanimada, que não sabe dizer não, que não consegue enfrentar algumas situações da vida dele, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que, durante o processo, eu quero levá-lo a ser muito mais do que isso. A ser tudo aquilo que ele pode ser. Obviamente, gente, respeitando o que ele pode ser. Nós temos os nossos limites. As pessoas não vão para o mesmo lugar, não são a mesma pessoa e não têm as mesmas potencialidades. Então, a gente precisa respeitar a potencialidade de cada um, tudo bem? E aí, vamos falar, então, como praticar, então, essa virtude? Como? Virtude é a arte de viver em harmonia com o mundo. Como? Por meio da escolha e da prática das virtudes que você vai adotar. Você pergunta, o que eu busco da virtude? Eu respondo, ela mesma. E não tem nada melhor do que ela. Ela é a sua própria recompensa. Sêneca. Gente, olha só. Filósofo, centenas de anos atrás, falando sobre virtudes, falando sobre o quanto nós devemos buscar o nosso melhor, o quanto nós devemos ser pessoas com excelência, visando alcançar o quê? Visando alcançar o reconhecimento do outro? Não. Visando encontrar na própria excelência a recompensa por ter sido excelente. Então, a recompensa da Beatriz por ser uma pessoa generosa e que faz as coisas pelos outros não é mais a recompensa dos outros agradecerem para ela ou dos outros reconhecerem o que ela faz. A recompensa da Beatriz agora é ela se sentir muito bem com o que ela faz, com o que ela é. O fato dela ser uma mulher generosa, indiferente de como as pessoas respondem a essa generosidade na vida dela, é o que já vai ser a recompensa para ela e ela vai viver um bem-estar muito melhor do que aquela outra pessoa que está ali aguardando nas suas virtudes o reconhecimento do outro. Isso faz sentido para vocês dentro da terapia? Isso fica claro para vocês que isso é processo terapêutico? Isso não é aconselhamento, isso não é terapia de apoio, isso não é apenas uma ajuda ao paciente, mas esse é o processo terapêutico, é o processo onde eu consigo sentir a recompensa de quem eu sou, simplesmente porque eu sou aquilo, indiferente das respostas que as pessoas vão me dar para o que eu sou. E aí eu penso diferente sobre mim, eu sinto diferente sobre mim, e eu começo a lidar muito melhor, a minimizar quadros depressivos, a minimizar crises de ansiedade, a minimizar pânico, a minimizar angústias, ideação suicida, tudo isso vai diminuindo no processo terapêutico, porque eu estou levando o meu paciente a pensar sobre quem ele é e a entender que as qualidades dele, por si só, já são uma recompensa para ele, indiferente do que elas gerem no outro.
O prazer não é a recompensa ou a causa da virtude, mas vem em adição a ela. Nem escolhemos a virtude porque ela nos dá prazer, mas também nos dá prazer se as escolhemos. A mesma linha de pensamento, né, desse filósofo. Ele continua dizendo assim, olha, eu não vou escolher isso, né, eu não vou escolher ser assim para ter prazer, mas eu tenho prazer em ser assim. Olha que legal, né? Eu não escolho ser boazinha porque ser boazinha vai me dar prazer. Eu escolho ser boazinha porque ser boazinha é o que eu sou e eu sinto prazer em ser boazinha. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque se eu escolho ser boazinha para ter prazer e a minha bondade não me traz nada prazeroso no ambiente do qual eu faço parte, eu vou sentir prazer? Não, eu vou sentir tristeza, vou ficar muito triste, muito angustiada, porque eu sou boazinha, mas eu não encontro prazer em ser boazinha, porque ninguém reconhece a minha bondade. Agora, se eu sou boazinha e encontro prazer na bondade que eu tenho, tá tudo bem o outro, e tá tudo certo se ninguém enxergar quem eu sou, vou tocar minha vida, e bora ser feliz, bora pegar o meu CRP, ir trabalhar, atender meus pacientes, ganhar muito dinheiro, ficar rico e passear. Eu quero ficar rica para viajar. Vocês querem ficar ricos para quê? Eu quero ficar rica só para ir para a praia. Então, quer dizer que eu não preciso de muito, né? Para poder ir para a praia. Mas a minha vontade, a minha alegria é estar numa praia, estar... Já pensou eu aqui com você, conversando com vocês hoje, nessa aula, e eu lá na areia? Ah, na internet não ia funcionar, né? Eu fico aqui fazendo meus devaneios sozinhas, né? Sozinha, porque vocês também não falam comigo, né? Mas tudo bem, eu estaria agora lá sentada num quiosque, roteando a internet lá do quiosque, né? Porque agora os quiosques têm, e dando essa aula. Ia ser gostoso, né, gente? Vamos lá, vamos pensar aqui, ainda continuar pensando nessas bases filosóficas, e vamos falar de 4 virtudes primárias que nós temos que trabalhar no nosso paciente. Primeira coisa que nós temos que trabalhar no nosso paciente é sabedoria. É uma virtude ter sabedoria, mas uma sabedoria na clínica psicológica aplicada ao processo de pensamento. Outra coisa que eu tenho que trabalhar o meu paciente na clínica psicológica, dentro dessas virtudes, é a coragem. E aí eu vou escolher as ferramentas da TCC para trabalhar o meu paciente, para que ele tenha essa virtude, coragem, aplicada a quê? Aplicada à vida emocional dele. Então, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que conversar com meu marido, com a minha esposa, porque a gente se desentendeu, eu pisei na bola e eu tenho que pedir desculpas, mas eu estou sem coragem. Então, vamos trabalhar na clínica terapêutica para que você tenha coragem, porque a coragem é uma virtude. Indiferente do seu marido ou da sua esposa entender, perdoar ou te tratar muito bem quanto ao seu pedido de desculpas, a coragem de aplicar essa virtude já vai fazer com que você sinta prazer, porque eu estou trabalhando você na clínica para você se sentir bem por ter coragem, e não pela resposta que seu marido ou sua esposa vai dar para você ao seu ato de coragem. Espero que isso fique claro aí para vocês também. Justiça, aquele exemplo que eu falei para vocês, quando eu ensino o meu paciente a medir os motivos que os levam ao sim e ao não para com o outro, eu ensino a ele a aplicar a virtude da justiça na relação dele com as pessoas. Porque eu não tenho que ser nem bonzinho e nem mal. Eu tenho que ser o quê? Todo mundo já ouviu essa frase, né? Eu tenho que ser justo. Você não precisa ser bonzinho com ninguém, você não precisa ter dozinha de ninguém, você também não deve ser mal com ninguém, não deve ser cruel com ninguém. Você deve tentar pautar a sua vida na justiça. Olha, eu disse não por isso e eu disse sim por isso. E os seus motivos têm que ser coerentes, têm que ser justos. Autodisciplina. Isso aqui é muito importante na clínica da TCC. Autodisciplina. Mas não é a autodisciplina de fazer as atividades. Bora lá realizar as atividades. Não, eu estou falando de autodisciplina, mas no sentido de aplicada às nossas opções. Como fazer escolhas, antes de decidir, eu estou observando, eu estou analisando os dois lados, eu estou pensando. Se eu tenho uma decisão importante para tomar, eu estou seguindo aquela regrinha
de, olha, não toma uma decisão importante de cabeça quente, espera baixar os ânimos e aí você decide. Eu estou fazendo isso, então eu tenho que ter autodisciplina, eu tenho que monitorar o meu comportamento frente às minhas ações. Todas as situações apresentam oportunidades de praticar todas essas virtudes que a gente falou agora. Escolhas e autorresponsabilidade. Tudo que eu faço na vida, tudo que o seu paciente faz, tudo que meu paciente faz, ele faz a partir de um processo que cabe sabedoria, coragem, justiça, autodisciplina, para que ele possa fazer as suas escolhas com responsabilidade. E o paciente, né, na TCC, é o tempo inteiro conduzido ao processo de ser responsável pelo processo de pensar, de automonitorar seus pensamentos, de organizar seus pensamentos, racionalizar seus pensamentos. Outra virtude aqui, outro ponto importante que a gente tem aqui é a resiliência emocional. Nós precisamos tratar com o nosso paciente sobre resiliência. As pessoas na clínica psicológica, elas têm muita dificuldade hoje. Eu vejo, assim, entre os meus pacientes, e até me deparo também, muitas vezes, passando por isso, muita dificuldade para ter resiliência com as emoções, né? A gente precisa ensinar o nosso paciente a tolerar as provações com a mente mais tranquila, né? Porque senão ele vai ficando sem forças e o fardo vai ficando muito pesado. Tudo bem? Então, Sêneca também vai tratar sobre isso. E a frase da citação vem assim: tolerar as provações com a mente tranquila rouba a força e o fardo do infortúnio. O infortúnio, né? O incômodo, o desconforto. Então, quando você tolera as provações, quando você passa por essas situações com a sua mente mais tranquila, esse fardo, ele é tirado, então não pesa tanto para você arrastar. Pense que esse infortúnio, ele vai estar presente porque é uma situação ruim. Então, provação nunca é boa, ninguém gosta de passar por problemas. Só que, quanto mais pesado o fardo que você carrega nas costas durante uma situação, mais aquilo te enfraquece. Por esses tempos, eu trabalhava uma paciente e eu dizia assim para ela: a gente precisa abrir esse fardo que você está carregando na cintura, porque a gente percebia durante o processo clínico que ela vinha instaurando ali cada vez mais intenso um quadro depressivo. E cada vez mais ela se deprimia e ela se entristecia e ela se fechava nela. E aí eu comecei a perceber que ela arrastava todas as situações pelas quais ela passava na vida, ela continuava carregando com ela. Então, ela passou uma coisa há 10 anos, continua lá no fardo. Há 5 anos, está lá no fardo. Aí, a briga com o marido há 15 anos, está lá no fardo dela. Então, ela carrega aquele fardo começa a pesar tanto, que chega um momento que a gente começa a sentir até o corpo da paciente encurvando. Ela já não andava mais reta, ela já andava encurvada, e ficava muito claro para mim no processo que estava acontecendo. E aí, a gente vai pensar o seguinte, né, gente? Olha que legal. A proposta para ela foi: vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse saco enorme que você está arrastando aí e vamos começar a tirar as coisas. Aquilo que for útil, aquilo que você quiser deixar, aquilo que você precisar deixar por este momento, nós vamos deixar nesse saco. Tudo bem? Eu não vou tirar nada que você não queira. Mas aquilo que você, junto comigo no processo da terapia, que a gente conseguir pontuar, analisar e perceber que não precisa mais estar ali, aquilo que você conseguir digerir, conseguir trabalhar aqui na nossa sessão de terapia, a gente elimina do saco, tudo bem? Tudo bem. E aí foi ficando mais leve. A postura dela, sessão a sessão, ia ficando mais erguida. E a gente foi observando ali no processo terapêutico que ela foi ficando mais sorridente, mais animada. Então, percebam, né? As provações, as situações, o nosso paciente vai continuar enfrentando. Porque dependendo da vida dele, não tem como você entrar lá com a mão e resolver o problema dele. Não tem mágica, terapia não é mágica, né? Gostaria que fosse, mas não é. E aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou pelo menos diminuir o fardo que ele carrega nas costas dele, para que ele passe com a mente um pouco mais tranquila por essas provações. Como ser resiliente, né? A grande pergunta que se faz. E aí, Marco Aurélio vai responder: se você está sofrendo por coisas externas,
não são elas que estão te perturbando, mas o seu próprio julgamento sobre elas. E esta está em seu poder anular este julgamento agora. Olha que legal, que frase da terapia cognitiva comportamental, né? Olha como a cognitiva comportamental traz isso para a gente de forma muito atualizada, muito contextualizada para a modernidade. Se você está sofrendo por coisas que são externas, coisas fora, né? Não são as coisas que estão te perturbando. Então, não é o problema, não é aquela pessoa, não é aquele lugar, não é aquilo que está te incomodando. O que está te fazendo sofrer é como você julga aquilo. É o seu próprio julgamento sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, sobre aquele lugar. E é isso que Marco Aurélio vai dizer. E olha, sabe quem é que tem o poder de anular esse julgamento? É só você. Você tem o poder de mudar a forma que você julga essa situação, a forma que você pensa essa situação. Olha a TCC agarrando isso aí, ó. A TCC agarra essa ideia de que o que você está passando necessariamente não é o que está te fazendo sofrer. O que está te fazendo sofrer, meu paciente, é a forma que você pensa sobre o que você está passando, é como você constrói seus pensamentos, são as emoções que você está desenvolvendo no decorrer do que você está passando, e são os comportamentos que você está expressando. Então, é isso que está te fazendo sofrer. Não é exatamente a situação, mas como eu enxergo a situação. E o que pode mudar, então, o sofrimento do meu paciente? Ele mudar a forma que ele pensa, que ele entende aquilo que ele está vivendo. E aí, Marco Aurélio vai fechar aqui, e eu também vou fechar nesse slide, porque a gente ainda tem algumas coisas aqui, mas não vai dar tempo. E aí eu vou fechar com essa frase linda. A alma é tingida com a cor dos seus pensamentos. Olha que sensacional. Aquilo que a gente pensa, né, o conceito da TCC, para mim, para você aí dentro da nossa clínica psicológica, quando a gente utiliza esse... Eu quero parar a apresentação, que aí eu quero ver se eu vejo algum de vocês. Quem tiver... A Beatriz está aí, ó, firme e forte com essa câmera aberta, a aula inteira. Muito bom. Deve ter mais alguém com a câmera aberta, mas é que eu não consigo visualizar todo mundo, né, gente? Ó, alguém levantou a mão. A Carla e a Júlia. Carla. Carla, que levantou a mão. Ou a Júlia. Júlia Maria Leal. Júlia, tá por aí? Deve ter levantado a mão faz tempo, eu não vi, né? Prof, Oi, eu só queria perguntar sobre a questão da lista de presença. Ela já foi passada? É que eu entrei na aula um pouquinho atrasada. Luana e Beatriz. Nossa lista de chamada já passou? Meninas, vocês estão por aí? Estão me ouvindo? Agora eu tô. Acho que agora foi. Já foi enviada, sim, eu vou enviar de novo, tá? Caso você não tenha visto. Ó, gente, quem não assinou, a Beatriz vai colocar agora aí, tá? No chat. Ela vai colocar. Quem não assinou, assina, porque senão a gente não consegue fazer o certificado depois para vocês, tá bom? Oi, Pro. Oi, Geisa. Tudo bem? Eu não consigo assinar porque eu não enxergo. Então deixa a Beatriz faz a anotação aí agora, tá? Obrigada, Beatriz, faz o preenchimento da dela, por favor. Claro. Geisa Souza Santos, tá? Isso. Presença marcada. Pro, tô adorando Você podia a só aula, me viu? confirmar seu e-mail, Geisa, por Quem gentileza? falou foi a Beatriz Valença. Pode confirmar o e-mail, por gentileza? Aham, Nossa, eu não sei de cor, gente. Minha filha nem tá aqui comigo, você acredita? Posso... Sem problemas. Você tá no grupo, né? Aham. Qualquer coisa você me procura que eu te ajudo a preencher, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? De nada. Eu tô adorando a aula, viu, Pro? Ai, que bom, Geisa. Fico feliz. Seja sempre bem-vinda entre nós, viu? Obrigada, viu? Vamos ter outras oportunidades. Legal. Então, olha só, a gente fechou com essa... Assinem essa lista. A gente fechou com essa frase, que eu acho que fecha aí a noite com chave de ouro, né? Quando a gente pensa assim, que o pensamento, ele tinge a alma, né? E o nosso paciente, gente, é isso.
aquilo que o nosso paciente pensa, a forma que ele pensa, vai dando um tom para a alma dele, para os sentimentos dele, para as emoções dele, para quem ele entende que ele é, para como ele se entende, né? Como gente mesmo, como indivíduo numa sociedade, aquilo que ele enxerga de potencialidades nele, aquelas características que ele percebe que ele tem, né? É uma pena eu não conseguia ir até o final, mas não tem problema, na próxima semana eu vou deixar para vocês 3 exercícios, na verdade, eu acho que eu vou até mostrar aqui para vocês. Não vou conseguir, porque vocês vão precisar realmente, a gente vai precisar conversar sobre eles. Mas tudo bem, gente. Vamos fazendo. Quando a gente tiver um tempinho, de repente, se precisar estender, a gente estende em algum momento, tá bom? E é isso. Você está perguntando se nos próximos encontros terá. Aí eu coloco aqui, aí eu me perco. Espera aí, que eu vou tentar ler. E vai ter. Fui eu, Pro, que coloquei. É que uma colega nossa de classe mandou mensagem perguntando se nos próximos encontros vai ter intérprete para Libras. Verdade, eu tenho uma aluna, deve ser a mesma, né? Eu estou em débito com ela, com essa bendita questão. Eu preciso providenciar isso, né, gente? Porque é muito importante que todos participem, que todos estejam com a gente. Eu vou enviar para ela, dessa aula, a aula pelo YouTube com a legenda, para pelo menos, né, ela conseguir acompanhar esse conteúdo. E vou correr para acionar, sim. Eu tenho até uma indicação para fazer esse trabalho para a gente, né, para estar com a gente na aula. Vou correr atrás disso, pode deixar. Fala para ela, já avisa para ela que a gente vai buscar isso sim. É importante termos, né, gente? É que eu comecei as aulas muito em cima, né? Eu conversei com vocês uma semana e na seguinte eu já comecei, então eu também não tive muito tempo para planejamento. Mas pode deixar que eu vou providenciar assim. Tamires, os slides. Então, ó, esses slides, por enquanto, eu não vou compartilhar. Na verdade, os slides eu não vou compartilhar com vocês. O que eu vou compartilhar com vocês? Porque o slide é um material que eu monto ali para dar aula, também não sei nem, tem alguns que não são nem tão bonitos assim, né? A gente vai marcar aí uma aula com a Beatriz, que vai nos ensinar aí essa parte toda de montar esses slides, fazer essas apresentações lindas. Toda segunda-feira, isso, a aula. Mas no final eu quero compartilhar com vocês o conteúdo que está nos slides, só que uma apostila, né? Um material, para vocês terem esses conteúdos, para vocês, que eu acho que é bem bacana, tá? Então, as aulas, hoje foi a segunda aula, nós vamos ter mais 2, são 4 aulas. O curso é de introdução mesmo, a gente não consegue entrar muito nos conceitos, porque são muitos conceitos, e é óbvio, né? Uma formação em TCC, ela leva muito tempo. Então, o que a gente está fazendo é apresentando para vocês os conceitos, para vocês entenderem a forma de pensar, até para quando vocês começarem aí a trabalhar e atender na prática, aqueles que ainda não atendem, fique tudo muito mais claro para vocês. Quando vocês começarem a ter aula, não sei se vocês já tiveram aula dessa matéria, né, na faculdade de vocês, mas quando vocês começarem a ter aula, vai ser legal, porque vocês vão visualizar melhor o conteúdo. O professor vai trazer algo para vocês e vocês vão entender melhor, né, do que está sendo dito. Diga para mim, tem alguém na nossa sala hoje, aqui na turma? Bia, se você quiser parar a gravação, tá bom? Eu não consegui por aqui. É isso que eu ia falar. Eu acho que vai ter que ser você que iniciou. Ah, é? Dá uma olhadinha, clica de novo lá nos 3 pontinhos. Sim, senhorita. E aquela fotinho com algumas pessoas abrindo Vamos a câmera fazer. aí? Eu estava prontinha aqui para falar sobre a foto. Então, fala aí sobre enquanto eu paro a gravação. Vai embora não, gente. Corre não, fica aí. Fica aí que a gente quer tirar uma foto com vocês. Bora abrir as câmeras.